Bom dia a todos neste triste amanhecer. Esta noite ocorreu uma terrível tragédia na Ucrânia. Na verdade, não há nada de extraordinário aqui, porque tragédias horríveis agora acontecem todas as noites, todas as manhãs, todos os dias e todas as tardes. Mas o que aconteceu aqui foi tão terrível que nem sei como descrever isso. Uma grande família morreu sob os escombros da casa. Eram 10 pessoas e, infelizmente, muitas crianças. Eu já mostrei o vídeo do que aconteceu. Um míssil atingiu a cidade natal de Zelensky, Kryvyi Rog, onde praticamente não funciona a defesa antiaérea. Aqui as pessoas removem escombros. O mais assustador é que essa parte da imagem está borrada e coberta com mosaico para não ser visível. Mas vocês podem ver em que estado está o prédio. E as pessoas dizem que continuam encontrando mais e mais corpos, novos corpos, sem vida. O vídeo completo pode ser assistido no meu canal, bem aqui. Acesse o link ou aponte a câmera do seu celular ou tablet para esse código QR e vá direto para o canal no Telegram. Ou na descrição do vídeo tem um link. Lá tem muito mais coisas. Ah, e aqui nos contam o que aconteceu. O mesmo Zelensky, que agora está nos Estados Unidos, uma visita extremamente necessária. Ele está participando do funeral de Graham, senador e o maior estadista de todos os tempos e povos, como eu também disse no vídeo anterior. E agora ele está contando o que aconteceu. Antes disso, ele alertou os ucranianos. Ele disse: tomem cuidado aí, porque, bom, pode ser que, é claro, a pessoa foi embora e logo em seguida aconteceu o ataque. Isso já se tornou uma tradição cruel. Um míssil balístico atingiu um prédio residencial em Radoshnoe, perto de Kryvyi Rog. Uma família inteira morreu, crianças e pais. De repente, aparece de algum lugar um míssil de fabricação norte-coreana. Um míssil. Ele nos conta. Para ser sincero, não sei o quanto isso é verdade, mas antes diziam que era um drone. Agora já é algum tipo de míssil, e não é apenas um míssil norte-coreano, e Zelensky até exagera ainda mais na descrição do que aconteceu. Ele conta naturalmente, expressando suas condolências. Nos dizem que o trabalho continuou o dia todo, não só em Kryvyi Rog, mas também em Lviv. Aqui, eles estavam removendo os escombros e procurando pessoas debaixo deles. E aqui acontece novamente uma coisa horrível. Bem, eu diria horrível do ponto de vista moral e do bom senso. A questão é que vocês lembram, né? Que na Ucrânia todo dia, por volta das 9 horas, eles anunciam 1 minuto de silêncio. E depois disso, todos jovens e velhos, até quem está no carro, tudo para na estrada. Você tem que ficar parado e lamentar. De repente, durante a remoção dos escombros, já em Lviv, enquanto ainda há pessoas debaixo dos escombros precisando de ajuda, eles chegam e anunciam aquele mesmo minuto de silêncio. E todos ficam parados esperando. Todos os socorristas, as pessoas que ajudam, os médicos, todos ficam parados esperando. Bem, eu posso entender tudo isso, mas sinceramente eu não entendo esse tipo de coisa. Vocês têm pessoas ali que estão literalmente morrendo. E a inação pode levar a um desfecho triste, na verdade. E não, mostram pra gente esse tipo de coisa e, pelo visto, dizem que é assim mesmo que deve ser. Bem, Zelensky nos conta que a aliança dos canalhas de Moscou com o regime insano da Coreia do Norte é motivada pelos mísseis, pela presença do contingente coreano na Europa, perto de nossas fronteiras, e pelo assassinato de crianças ucranianas. No geral, é só mais uma verborragia do Zelensky. Todo mundo lá já expressou tudo isso? Pêsames. Aqui, como sempre, deem dinheiro. No vídeo anterior já falei que Zelensky pediria dinheiro, e é o que está acontecendo. Aqui deem ajuda, precisamos parar essa guerra. Nós isso, nós aquilo. Precisamos de Patriot, de NASAMS, de Iris, de Hawk e, na verdade, de tudo o resto. Zelensky diz na verdade, que já fazia tempo que dava para acabar com essa guerra, mas Putin não quer isso. Ele procura armas na Coreia do Norte, inventa alguma coisa no Irã, tudo para continuar matando cada vez mais, mas estando de repente nos Estados Unidos, claro, dá para fazer esse tipo de declaração. Em vez de já negociar, mesmo que seja sobre uma paz ruim, uma paz terrível, ao invés dessa guerra maravilhosa, incrível, que aparentemente mexe com a alma de muitos líderes de vários países. Bom, aí começaram as reuniões com a liderança. Naturalmente, agora vamos bombardear ainda mais a Rússia. Bem, as conclusões aqui são as mais óbvias possíveis. Ou seja, está se concretizando, está sendo realizada aquela tática e estratégia sobre a qual já falamos muitas vezes, que para todos esses líderes poderosos, o principal é o acirramento, é a escalada. E um deles já contou também que,
Se a Ucrânia for atingida por uma bomba nuclear do TSP Remoga, bem, de repente, claro, não para todos, mas para esse grupinho, essa quadrilha, são algumas centenas, eu diria, de pessoas. Bem, e todos os outros, para eles tanto faz, não importa o que aconteça lá. E vamos sim atacar mais para que, como ele diz, a guerra russa volte para onde ela veio. Bem, naturalmente, haverá mais retaliações, mais ataques à Rússia, mais ataques à Ucrânia, mais discursos de Zelensky gritando agora nós, poderosamente, inabalavelmente, e lá tem plano de resiliência, plano de estabilidade e um monte de outros planos como sempre. Sim. E então, o que vem depois? Depois disso, também houve um ataque em Zaporíjia esta noite. E, bem, não dá para dizer que tenha sido menos assustador, mas no geral, também não foi nada bom. No dia 30 de julho, as tropas russas atacaram Zaporíjia. Como resultado do ataque, tanto casas residenciais quanto prédios não residenciais foram danificados. Não informam o que são esses prédios não residenciais e, pelo visto, não vão dizer. Após o ataque, ocorreu um incêndio no local. Não há informações sobre vítimas até agora, mas estas são as imagens. Zaporíjia foi atacada 2 vezes, sendo atingidos uma casa particular e o transporte público. Isso aconteceu em 27 de julho, antes disso em 25 de julho, 21/19. Aparentemente, a estratégia de Zelensky é intensificar ataques dentro da Rússia para provocar mais ofensivas, com mais frequência na Ucrânia, pois atualmente não pode ser diferente. Em Lviv, seguem os trabalhos de remoção dos escombros. Acabei de mostrar os socorristas nos dizem que continuam a eliminar as consequências do ataque, salvando pessoas, mas querendo ou não, você para de manhã e espera até que te permitam continuar. Pelo menos não nos humilharam, isso já é graças a Deus. O problema aqui não é só com os mísseis, mas também com a linha de frente. De repente, começou aquilo de que já se falava antes. Ou seja, tentativas de ofensiva, e eu toquei um pouco nesse assunto ontem. Hoje já temos informações mais concretas, com mapas e todos os detalhes necessários para a discussão. Aqui temos mostrada justamente a aglomeração do Donbass. E também nos contam sobre as consequências do que está acontecendo na linha de frente. O primeiro ponto extremamente importante. O nó é a aglomeração de Konstantinovka-Kramatorsk. As forças armadas da Ucrânia continuam tentando se manter, mas depois eles nos falam sobre Konstantinovka como uma cidade condenada. Este é o ponto mais ao sul, a aglomeração de Kramatorsk, da qual depende muita coisa. Aqui vemos o mapa, tudo está bem mostrado aqui. Escrevem que soldados de assalto russos já estão presentes em todos os bairros da cidade há semanas. Chegaram à saída norte e limpam quarteirões centrais das Forças Armadas da Ucrânia. Mas enviaram tropas de assalto para lá. Além da guarda pessoal de Sirsk, aquela mesma Skelly, onde as pessoas eram maltratadas, onde batiam nas pessoas e algumas delas eram submetidas a diferentes formas de violência física. Parece que representantes extremamente entusiasmados dessa Skelly vieram para cá. Mas pelo que dá para entender, já são poucos. Enfim, o que dá para fazer por lá? E além de tudo, esses mesmos guardas tentam ao máximo não permitir a perda total da aglomeração de Konstantinovka, que aqui já é chamada de condenada. Se ela está condenada, por que insistir? Bem, e novamente, aqui está mostrado onde estão acontecendo as batalhas agora. Há muitas delas aqui, vários focos, parece que há avanços pela esquerda, pela direita e pelo centro. Isso pode virar uma armadilha. No leste de Konstantinovka, segundo as Forças Armadas da Ucrânia, a situação é a mais difícil. A questão é que, ainda em julho, ou seja, 2 semanas atrás, as Forças Armadas da Federação Russa tomaram as fábricas destruídas de Vedantes, e era justamente por ali que passava o abastecimento das forças ucranianas. Agora esse abastecimento já pode ser comparado a um pequeno riacho murmurante, bem fininho. No oeste de Konstantinovka, as Forças Armadas da Ucrânia ainda transferem tropas de assalto, mas em pequena quantidade, e além disso, as tropas russas estão avançando gradualmente ao norte de Konstantinovka. Aqui também está mostrado em uma escala maior onde e o que está acontecendo. Falam em manter a posição, mas isso é inútil. Tropas russas avançam em direção a Drushkovka pelo leste e, na última semana, também pelo oeste, entrando na retaguarda das Forças Armadas da Ucrânia. Novamente, tudo isso pode acabar resultando em coisas muito ruins. Agora as Forças Armadas da Federação Russa passaram de ficar paradas para avançar. Capturaram Sirotorsk ou Torsk, não sei ao certo como se pronuncia, me desculpem,
a 8 quilômetros de Drushkovka. Ao nordeste de Konstantinovka, a principal linha de defesa ucraniana está sendo contornada e a situação não é boa. Forças ucranianas que mantinham posições perto de Chassovoyar há 2 anos tiveram que recuar. Isso significa, como vocês provavelmente já pensam, que agora deve haver uma grande retirada. Tropas russas ocuparam posições antes inexpugnáveis na periferia oeste da cidade, mas nos dizem que isso não significa que, em breve, o exército russo poderá avançar para Kramatorsk, Slaviansk e conquistar o restante do Donbass, que, aliás, representa cerca de 20%. E a cada dia, esse número diminui. Isso foi objeto de acordo entre Trump e Putin. Não era exatamente um acordo não oficial, mas ainda assim, e a entrega por parte da Ucrânia dos 20% restantes do Donbass para Moscou. Depois disso, começaria um cessar-fogo e talvez a paz. Tudo isso foi por água abaixo. Esse tal espírito de Anchorage acabou sendo um cheiro ruim, e não um espírito de verdade. E agora está acontecendo algo parecido. Estão dizendo para nós que nos próximos meses é provável que as forças armadas da Federação Russa, obviamente, não consigam chegar a Slaviansk e Kramatorsk pelo oeste. Mas existem diferentes maneiras para isso. Aqui também está mostrado no mapa onde, o que e como. E o ataque a Alvan, na margem norte do rio Seversky Donets, em frente a Slaviansk, fracassou. As forças armadas da Ucrânia estão contra-atacando com sucesso por enquanto. Por outro lado, tropas russas atravessaram o rio perto desta localidade. Ainda com poucas forças, mas já há uma cabeça de ponte. Uma cabeça de ponte é sempre perigosa, porque pode se expandir e se transformar em uma base sólida, de onde pode ser lançado um ataque em grande escala. No flanco oeste, as forças armadas russas seguem tentando tomar Dobropoli. O Ministério da Defesa da Rússia diz ter entrado na cidade, mas ainda não há confirmações. Tudo permanece ambíguo. Agora é difícil dizer onde, o que e como, porque as forças estão dispersas. Soldados de assalto se infiltram em pequenos grupos. Mas parece que as forças armadas da Ucrânia estão tendo algum sucesso no leste da região de Zaporígia. Em 2025, o agrupamento Vostok das Forças Armadas Russas obteve grande sucesso ao capturar vastos territórios. No inverno, Guleipoli foi capturada e iniciou-se a ofensiva rumo à próxima fortaleza das Forças Armadas da Ucrânia, Orekovo. Naquela época, contra as tropas ucranianas no norte, o comando deixou uma defesa fraca ao longo do rio Volkhov, mas Syrskyi transferiu forças de Pokrovsk para lá e começou contraofensiva. Na primavera, o corpo de assalto aerotransportado, com até 20 mil homens, iniciou contraofensiva, e isso provocou problemas para as forças armadas da Federação Russa. O comando russo conseguiu conter esse contra-ataque. Também transferiram forças da região de Pokrovsk. Resumindo, conseguiram deter as tropas ucranianas. E eles não conseguiram cortar o principal suprimento, a linha de abastecimento das tropas russas. Depois, no início do verão, o mesmo grupo Vostok retomou a ofensiva contra Orekov, mas Syrskyi novamente conseguiu conter tudo isso. Agora está praticamente empatado. Na última semana, as forças armadas da Ucrânia avançaram para o sul, penetrando 10 quilômetros nas defesas russas. Conseguiram ocupar as vilas de Podubnoye e Novokadskoye, mas parece que isso é ou um sucesso temporário ou um sucesso parcial. Não conseguem expulsar as forças armadas da Federação Russa de Iskra e Mirnoye, o que dificulta muito o avanço. E também nos aponta um ponto interessante aqui, que o objetivo dessa ofensiva das forças armadas da Ucrânia não está totalmente claro, ou seja, não há um objetivo importante ali. Mas vamos atacar de qualquer jeito, e vamos tomar ou retomar a iniciativa. Ou seja, fazer alguma coisa com essa iniciativa. Tudo é complicado. Dizem que tentam dispersar as forças russas, que defendem o flanco norte do agrupamento leste. Mas ao mesmo tempo, as forças dos ucranianos também estão sendo dispersas. E eles também estão sendo destruídos por tudo isso. Mas isso não nos contam. Pelo visto, é assim que tem que ser. Nós não somos estrategistas. Nós somos pessoas comuns. E aqui existe alguma verdade superior. Entre Guleipoli e Orekovo, seguem combates. As forças armadas da Ucrânia expulsaram as tropas russas da periferia leste de Malaya Tokmashka, gerando muitos comentários. Também foram expulsos de Vozdvizhevsk e Kopani. Desculpe se pronunciei os nomes das cidades errado. Muitos deles são pronunciados de forma diferente do que parece que deveriam ser. Até essa vila, a só 8 quilômetros antes, só o reconhecimento russo tinha chegado. Agora, as forças armadas da Rússia atuam na região de Tarnovatoye. Tentam avançar até Pokrovskoye, como mostrado aqui.
No momento, a situação está difícil para as forças armadas da Ucrânia, porque é preciso continuar a ofensiva na junção das regiões de Dnipropetrovsk, Zaporozhye e Donetsk, ou então transferir forças de lá para ajudar na defesa de Kramatorsk, porque essas forças estão novamente em crise. Essa crise é permanente. Tudo lá é complicado, e não conseguem nem consolidar o sucesso, nem recuar. Enfim, tudo é complicado. No front, é essa a situação que está sendo observada. Lá há informações bastante detalhadas, mas, novamente, é preciso considerar a atualidade desses dados. Constantemente, o próprio Deep State publica mapas do lado da Ucrânia. Eles são publicados do lado da Rússia também. Todos os dados são diferentes. Escrevam nos comentários o que acham. Na minha opinião, as coisas começaram a se mover por lá, mas ainda não está claro para que lado. Mas, no geral, tudo isso ocorre de forma mais ativa do que antes. E por fim, a última de hoje. Provavelmente é o fato de que países da União Europeia concordaram em apoiar a Ucrânia e os ucranianos. Em particular, o apoio aos refugiados. Proteção temporária. Mas ao mesmo tempo, já foi oficialmente confirmado que, após março de 2027, aqueles que têm obrigações militares não poderão entrar na Europa e não poderão receber essa proteção temporária. Se isso é justo ou não, tenho certeza de que não é, mas naturalmente, ninguém na Europa quer lutar. Ao mesmo tempo, alguns países europeus e líderes europeus têm certeza de que agora a Rússia vai atacar diretamente e que vai avançar rapidamente, marchando mesmo, até chegar a um dos oceanos. Para isso, as forças são modernizadas, funcionários de fábricas de automóveis são requalificados e eles mesmos se adaptam. As fábricas são convertidas em fábricas militares, mas ninguém quer lutar. Por isso, tentam que o máximo de ucranianos lute. Se faltar ucranianos, expulsam-nos e impedem sua entrada na Europa. Simplesmente uma convenção incrível. É sobre a proteção dos direitos humanos. Isso parece perfeito. E em quais países há mais ucranianos? É na Tchequia. É na Polônia. São os países com mais ucranianos por 1000 habitantes. Estônia, Chipre e depois vai diminuindo. Na Alemanha há mais ucranianos em termos absolutos, mas proporcionalmente é menos do que na própria Tchequia. É isso aí? Ah, Zelensky está negociando com a Europa sobre a deportação de homens obrigados ao serviço militar. Sinceramente, acho que não dará em nada, ainda mais após os acontecimentos recentes. Quando você assiste, parece que você está assistindo. Ou é como se estivesse olhando pela janela da sexta enfermaria, e você observa aqueles que se comportam de maneira estranha porque você não está acostumado com isso e não está adaptado. Ou talvez seja da janela da sexta enfermaria, que para você serve como normalidade, particularmente para mim. Por que agora ler algumas notícias? Isso foi se transformando aos poucos. Ah, desde mais ou menos o ano de 2021, provavelmente. Então você lê. Antes você lia as notícias. Bem, alguém caiu, alguma besteira assim. Lançaram um novo desenho animado em algum lugar. Depois vieram notícias mais sérias, que sempre existiram, mas agora você lê e entende o significado. E então começaram a surgir outras coisas assim, como notícias de um reino dos espelhos distorcidos, onde um conceito é substituído por outro, onde assassinato é chamado de algo bom, onde guerra é chamada de algo bom, ocupação, ataque. Todos esses processos de corrupção envolvendo dinheiro. Tudo isso, não é ao que parece, é maravilhoso. E tudo isso está muito bem disfarçado sob um certo pretexto. Proteção da Europa. Para ser sincero, eu paro. Ou seja, eu entendo, claro, do que se trata. Mas o quanto tudo isso é escancarado. E tentam misturar tudo isso com meias-verdades. E com mentiras absurdas. E com um pouco mais de verdade. Apresentam isso como a verdade absoluta. Isso é bem estranho. Escrevam também o que vocês pensam sobre isso. Vamos dar uma olhada. Provavelmente em uns 2. Líderes poderosos, que acumularam muito e que estão muito ansiosos para falar. Primeiro vou mostrar uma para vocês. Bissetil, aparentemente é uma garota famosa. Ela tem tatuagens. Esses padrões estão em todo lugar que você possa imaginar. Ela mesma aparece. Bem, de novo, militar, a pele é boa, tem sobrancelhas. Tudo certo? Não, mas uma militar não parece assim. E essa garota chamada Runa, de repente começa a falar sobre quem foge do serviço militar. Parece que bem, eu sei, eu respeito essas pessoas, esses filantropos, homens fortes que inventam essas coisas, que fogem. Isso também é interessante, mostram todos esses filhinhos da mamãe e do papai, e a gente ouve como eles não respeitam os que fogem do serviço militar. Ninguém liga. Com o mesmo sucesso,
ela poderia falar sobre sua opinião, sei lá, sobre Nelson Mandela ou sobre o solo negro na região central da Rússia. Ninguém se importa absolutamente. Tem uma cena de uma família da pesada, é um meme bem grosseiro, mas eu não vou repetir. Atestados e várias doenças para si mesmos, especialmente aqueles que fogem para o exterior. Eu não. Isso é claramente um bunker onde essa garota está. Ou ela veio direto da linha de frente. A estação se chama Kramatorsk. Sim, claro, provavelmente é um bunker em Kramatorsk, naturalmente, onde essa garota está defendendo a posição. Entendo as motivações e como eles viverão daqui para frente, ou seja, o que farão e se você pode ser útil a algum país aqui. O que ela queria entender é que a gente pode nem pensar nisso. Lá já está tudo complicado há muito tempo, e nada está claro, principalmente para ela mesma, porque o objetivo era simplesmente contar como os evasores são ruins. Ela despejou isso nos primeiros 10 segundos e o que falar depois, ninguém sabe. Mas tem também esse docinho da mamãe, que é algum especialista em mísseis, tem uma garota ruiva à esquerda que está entrevistando um cara com olheiras. O que aconteceu com ele essa noite, eu não sei, nem quero saber, mas vamos ouvir o que ele diz. Ela cabe no enquadramento, ele nem tanto. Sim. Eles se preparam para uma ofensiva, já sondaram e atacaram várias vezes este ano, e eu posso dizer que elas são flores bonitas. Isso provavelmente também é fringe, de certa forma, ali atrás. Vejo e estou olhando, tem até uma plaquinha no vaso, aparentemente esse cara gosta de jardinagem. Mas isso é bom. Por um lado, por outro lado, tudo bem. Blitzkrieg. Isso, eu sei pelos dados que me foram passados. E quem te passou isso? Sua mãe e sua avó? O que está acontecendo? Tão triste, eu não sei. Mas ele devia cuidar das flores, do próprio negócio, fazer coisas boas, gentis, eternas. Bem ali atrás você vê, tem uma plaquinha com uma florzinha amarela, acho que é uma flor que deve aparecer. Em vez disso, ele falará sobre blitzkriegs e sobre receber alguns dados do que ocorre nesse mundo. Meus colegas me contaram, são contatos nos próprios países bálticos e alguns contatos que eu nem quero mencionar. Aham, talvez seja até um contato do vovô, então é claro que não se deve despersonalizar o vovô e sair distribuindo os contatos dele por aí. O fabricante de pastéis também é bom. Precisamos dessa vaca, como nas ruas de luzes quebradas. Ela é nossa e a ordenhamos. Eles também devem e se comportam até a ordenha. Eles são confiáveis e se preparam para perguntas. Lentes de aumento para os pastéisinhos. A atriz ruiva, me parece que ela colocou algum fone de ouvido com música e está feliz. Parece que é isso. E o pastéisinho pensa, provavelmente, que ela está sorrindo justamente para ele. E também fica feliz. Enfim, alegria mútua, esviatacho. Eu recebi imediatamente de algumas fontes. Sim, meu Deus. Já chega de falar das suas fontes. Já entendemos que deram, trouxeram alguns dados. Provavelmente sobre onde tem mais lanchonetes com tortas, ou com carne, ou com compota, ou com outra coisa. Ok, já entendemos. Chega de falar das fontes, vamos ao ponto. Ao ponto. Resumiram muito bem a informação. Eles querem entrar nos países bálticos e basicamente tomar os governos de lá, falando de forma direta. Esses são os dados. O próprio Putin ligou. O SIC, aliás, é impagável. Observem a reação da jornalista, as expressões faciais dela são ótimas. Vamos sim, mas todas as bases militares da OTAN devem sair daqui. Ele disse, como eu costumo ser sarcástico quando falam bem. Quando OTAN nem é flexionada. Eu frequentemente digo OTAN, OTAN e assim por diante, mas isso é sarcasmo. E ele disse OTAN, então dá pra perceber que o camarada sério não entende do que é que tá falando. Ou seja, se ele fala em vez de OTAN, bem, de novo, esse é um canal sarcástico nosso. E aqui, um especialista bem sério está nos contando que recebe alguns dados. Depois, ele parece não entender o que ocorre nem o motivo, e fala sobre a OTAN. Façam seus comentários sobre isso. Até mais, pessoal. Ele vai anunciar a mobilização. Mobilizar de 300 a 500 mil pessoas. Vamos ouvir. Bem, eu tenho certeza de que nada disso vai acontecer porque talvez hoje o potencial de mobilização na Ucrânia eu acho que é suficientemente alto para proteger a Ucrânia em todas as frentes. O comandante-chefe Drapati tem muitas características marcantes que no passado mostraram seu heroísmo pessoal e hoje ele precisa de rapazes e moças assim para superar. Nossa vitória será evidente.